Olá a todos, eu sou Marcela e estaremos juntos para os estudos do Evangelho segundo o Espiritismo e no dia de hoje faremos a leitura do capítulo 21. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Bora lá? Iniciaremos apresentando os itens desse capítulo, que são: reconhece-se a árvore pelo seu fruto, missão dos profetas, prodígios dos falsos profetas, não acrediteis em todos os espíritos, instruções dos espíritos, os falsos profetas, caracteres do verdadeiro profeta, os falsos profetas da erraticidade e Jeremias e os falsos profetas. E a leitura se inicia com Mateus, livro de Mateus 7, versículos de 15 a 20, onde nós temos: guardai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós cobertos de pele de ovelhas e que por dentro são lobos rapaces. Vós os conhecereis pelos seus frutos. Podem-se colher uvas dos espinheiros ou figos das sarças? Assim, toda árvore que é boa produz bons frutos, e toda árvore que é má produz maus frutos. Uma boa árvore não pode produzir maus frutos, e uma árvore má não pode produzir bons frutos. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. A conhecereis, pois, por seus frutos. Antes de desenrolarmos os estudos do capítulo de hoje, eu vou falar um pouco sobre os sinônimos das palavras Cristo e profeta. Segundo os dicionários, Cristo quer dizer o Salvador, o Messias, e profeta, um adivinho, vidente, aquele que vê o futuro. Mas Kardec nos traz na literatura do Evangelho segundo o Espiritismo que em outros tempos tivemos uma outra classificação para essas palavras. Então, profetas seriam aqueles que eram tidos como orientadores, tutores, professores, né? Pessoas que foram enviadas por Deus com o intuito de serem instrutores, revelando, sim, mistérios espirituais. Mas não que necessariamente eles fossem adivinhar o futuro, né? Tinha uma causa maior em cima disso. Era o lance de conseguir conduzir o meio por onde eles estavam, onde eles eram direcionados a estar, em cima da conduta moral, né? De trazer as pessoas para uma conduta moral, né? E Cristo era tido como ungido. Então Deus escolheu alguém, ungiu esse alguém para que ele se tornasse um redentor de uma causa e um governador planetário, que no nosso caso é o nosso mestre Jesus. Com o passar do tempo, esses significados foram se perdendo e a gente percebe que existe mais uma preocupação com o sinônimo material do que com o sinônimo espiritual. Mas tendo essa facilidade de estudo junto ao Evangelho segundo o Espiritismo, traz para a gente uma lucidez do que é realmente o Evangelho de Jesus. Pequenos detalhes que vão fazer uma diferença no momento do nosso estudo, não é mesmo? A citação de Mateus que lemos, falando sobre o reconhecimento da árvore pelo seu fruto, nos leva a alguns pensamentos e até questionamentos. E isso é bom, né? Nos faz realmente refletir em cima do que estamos vivendo. Porque todos nós, em algum momento da vida, nomeia alguém como o nosso profeta, aquele do termo evangélico, ou seja, o nosso orientador. E se coloca de alguma forma como seguidor dessa personagem, né? Se deixa ser conduzido, induzido pelos atos dessa personagem, seja no trabalho, seja na família, seja no meio espiritual ou no meio social.
Quantos de nós no trabalho já não tivemos um amigo em que a gente falava, nossa, esse cara é o top das planilhas, das negociações, meu, tudo que ele faz dá certo, eu preciso estar perto desse cara, seguir esse cara, acompanhar, ficar amigo, porque vai funcionar, né? Na família, a gente tem um tio, uma tia, que era meio que um ídolo, né? Tudo que aquele tio fazia dava certo, esse tio tinha um bom emprego, era bem sucedido, casa, carro, viagens, levava a gente para viajar nas férias, então se tornava uma referência, né? No meio social, aquele amigo top. Vive alegre, reúne todo mundo, toda festa que organiza dá certo e aquilo causa na gente um furor. E no meio espiritual, tem sempre aquele que, nossa, aquela pessoa, ela é centrada, ela é acolhedora, ela é espiritualizada. Eu quero estudar para atingir o grau como essa pessoa tem. Então, nesse momento, olhando friamente, são exemplos de árvores boas que dão bons frutos. Mas será? Né? Eu acredito muito que chega um determinado momento da nossa vida em que a gente tem um despertar e aí você para e começa a observar essas pessoas que você se coloca como seguidor. Tudo que ela faz, tudo que ela veste, tudo que ela come, tudo que ela fala, que ela posta, tô eu lá seguindo, dando um joinha e dizendo é assim que eu quero ser, é assim que eu quero que aconteça na minha vida. Eu acredito que chega um momento em que a gente passa a ter um discernimento. E aí você vai olhar de uma outra forma. E aí você vai se pegar com a passagem de Mateus e vai dizer: árvore boa ou árvore má? O quanto os frutos dessa árvore são bons e o quanto não são tão bons. Pode ser que seja até no momento de dor. Muitas pessoas passam por situações que levam elas a um resgate. Por exemplo, tive uma desilusão, seja ela do fundo que for. Converso com um amigo, esse amigo diz: meu, vou te indicar, vai numa instituição tal, chegando lá você procura personagem X, tenho certeza que vai te acolher e você vai então ouvir o que ela tem a dizer e sua vida vai mudar. É o chamado milagre, né? A transformação. E você vai até esse local, conhece essa pessoa, explana a sua vida, ouve o que ela tem para dizer e batata. Tudo que ela diz é o que você precisava ouvir naquele momento. Então você já sai de lá maravilhoso, maravilhado. E a partir de então, você se torna um seguidor desta pessoa. O propósito espiritual ao qual você foi levado àquele lugar tem Deus, Jesus e uma espiritualidade. Mas ele já entrou em segundo plano. Porque para você o que está funcionando é a figura daquela personagem. E aí vem aquela questão: o quanto isso é saudável? Seria mesmo essa pessoa o profeta que eu preciso para minha caminhada? Essa pessoa trabalha com a verdade ou ela se faz? Eu acredito que todos nós passamos por isso em algum momento. Mas também chegamos num ponto onde identificar isso se torna mais fácil e a gente passa a observar. Para algumas pessoas, infelizmente, quando esse despertar vem, causa uma certa... abre um buraco, essa pessoa meio que se perde, né? Para ela enxergar que aquela árvore não era boa e não estava dando bons frutos, pode causar uma depressão, uma busca pelo álcool, pela drogadição, em alguns casos leva até ao suicídio. Por quê? Porque a pessoa não estava espiritualizada mesmo, não estava trabalhando no seu interior, ela estava se deixando ser levada por aquela personagem e fazendo só o que aquela personagem trazia para ela.
ela não raciocinava. E Kardec fala disso muito para a gente a todo momento no Evangelho. Inclusive no capítulo 19, A Fé Transporta as Montanhas, ele fala do poder da fé raciocinada, do quanto é importante acreditar sim, mas não se deixar ser cego, se deixar levar, né? Ele diz, pensem, questionem, por que não estudar? Qual o problema nisso? Algumas filosofias, religiões, ou seja lá o nome que você prefere dar, ela te condiciona. Então ela deixa claro que aqui é assim. Se você não seguir dessa forma, não precisa nem vir. Por quê? Porque ela não quer um alguém que vai estudar, que vai questionar, que vai debater, que vai querer entender realmente o que é o Evangelho de Jesus. Ela precisa de alguém que ouça, copie, reproduza, passe para frente aquela maneira. O quanto isso é saudável, o quanto isso realmente é bom para nós. Já pararam para pensar nisso? O quanto a gente perde a identidade quando se coloca dessa maneira. E não só no espiritual, na vida pessoal, na vida do trabalho, na vida social. Então, essa enfatização de Mateus com relação às árvores e o seu fruto, com relação a reconhecer a árvore pelo fruto que ela dá, é muito importante. Parece algo pequeno, mas é algo que traz um despertar muito grande, né? É igual quando a gente fala, né, de reconhecer o cristão pelas suas obras. É nesse caminho, né? Kardec, quando codificou as literaturas junto com os espíritos, foi muito feliz em nos trazer essas elucidações, né? Deu a oportunidade para as pessoas, independente dela ser espírita ou não, de enxergar uma outra versão do mundo, da história, do evangelho, né? De qual o propósito de Deus para nós, né? Cristo é muito feliz naquele momento em que ele diz que eu não vim destruir a lei, e sim dar continuidade a ela, que é o nosso capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. E é isso mesmo, ninguém disse que o outro veio para modificar a minha vida, não. Mas ele veio para me conduzir de alguma forma. Então que essa condução seja dentro de uma moral, seja com verdade, né? Porque nós sabemos que existem muitas pessoas por aí, em religiões diversas, em filosofias diversas, no meio social diverso, pregando muitas coisas, muitas ações, mas que no fundo não são para um bem maior, é para um bem próprio. E aí, de novo, essa árvore está dando que tipo de fruto? Eu já consigo perceber isso? E quando eu já consigo perceber isso, eu vou continuar nessa caminhada? Eu vou continuar a seguir essa pessoa? Acredito que não, né? Eu acredito que aí é o momento que nós temos o despertar e nos damos a oportunidade da mudança, né? Os exemplos que nos são dados são exemplos variados. Mas quando a pessoa é verdadeira, o exemplo dela é de amor, é de boa moral, é de conduta reta, né? Paulo fala muito sobre isso, né, nos seus estudos, falando da caridade, que a caridade é o maior exemplo. E é verdade, né? O quanto Cristo é o nosso maior exemplo, não é verdade? O quanto ele se permitiu viver entre nós tudo o que viveu e em momento algum
questionou o que o pai tinha para ele. Pelo contrário, se é para ser assim, que seja, não é mesmo? Qual o verdadeiro intuito dessa personagem? Que tipo de árvore ela é? Quais exemplos ela realmente dá? A descoberta pode ser sim dolorida, mas a verdade ainda é a melhor opção. Paulo nos diz, né? A maior caridade é o exemplo. E aí eu me pergunto, que tipo de exemplo eu estou seguindo? E pergunto a vocês, que tipo de exemplo vocês estão seguindo? É sabido por nós que Paulo é um grande exemplo de transformação, de conversão. E são personagens como essa que eu acredito que seja válido a gente seguir. São árvores como essa que eu acredito que seja válido comermos da fruta. Né? Em 1 Coríntios 11:1, Paulo cita: Sede meus seguidores, como também eu sou do Cristo. E, sem qualquer dúvida, Cristo Jesus é o nosso maior exemplo do que é uma árvore boa, do que são bons frutos, não é mesmo? Mas é claro que você pode me perguntar, então tá, você está dizendo que uma pessoa má não pode se tornar boa. E aí eu vou te responder que, pelo contrário, eu acredito nessa transformação, seja minha, seja sua, seja do outro, seja da humanidade. Em algum momento, essa transformação vai acontecer. E aí você passa de árvore má para árvore boa. Kardec, junto com os espíritos, no Livro dos Espíritos, traz isso na questão 114. Os espíritos são bons ou maus por natureza? Ou são eles mesmos que procuram melhorar-se? E eles respondem: os espíritos mesmos se melhoram. Melhorando-se, passam de uma ordem inferior para uma superior. E olha Paulo aí de novo, nosso exemplo de conversão, né? Exemplo da árvore má que se redimiu e numa outra temporada de colheita já se apresentou como uma árvore boa e deu bons frutos e dá bons frutos até hoje. Eu aproveito para indicar a literatura de Chico com Emmanuel, Paulo e Estevão. Se ainda não leu, leia. É sensacional. Bem, mas que fique claro que essa transformação não irá acontecer amanhã, né? Sejamos honestos nisso. Mas ela já vem acontecendo aí no decorrer de um tempo, né? No decorrer das vidas que já tivemos. Mas eu penso que pode ser que em algum momento você pare e diga assim: poxa, mas parece que está demorando tanto, parece que não anda, tem algum impedimento. E aí eu faço uma observação de que sim, pode ser que tenha algum tipo de empecilho. E esse empecilho pode ser a influência a qual nós nos deixamos ser levados através desses pseudoprofetas, né? Isso é natural, isso acontece, a gente está envolvido na situação. E tanto dos encarnados quanto dos desencarnados. E os falsos profetas desencarnados costumam, então, trabalhar mais ativamente em cima da gente, né? Kardec cita para a gente aí, que nesse capítulo, que os falsos profetas farão coisas para desviar a atenção dos distraídos, principalmente dos escolhidos. E ele também traz para a gente, em 2 capítulos anteriores, no capítulo 18, muitos os chamados e poucos escolhidos, na parábola do festim de núpcias, está no item 1. E no capítulo 20, que é o anterior a esse que nós estamos estudando, os trabalhadores da última hora, no item 1, o estudo de Mateus 20, de 1 a 16. Sugiro essa leitura para vocês também. Auxilia no desenvolvimento do nosso estudo de hoje. Ainda falando sobre os falsos profetas, eu mesma já me peguei muitas vezes questionando: poxa, mas por que esses caras têm dons, né? Por que eles conseguem persuadir tanto
as nossas pessoas, e aí você cai dentro de uma razão, lembra dos estudos que faz, do quanto você já aprendeu, e a ficha cai, né? Porque eles também são espíritos em evolução. Eles também são filhos do Pai, né? Somos todos iguais. O que vai nos diferenciar é o lance da conduta. Mas eles também são centelhas divinas, eles também são imagem e semelhança do Criador, eles também têm a sua fração divina, né? Só que o tipo de conduta moral não é bacana. O modo como eles agem não condiz com o evangelho do Mestre Jesus, com a palavra de Deus, né? E aí é a hora que você percebe que já dá para distinguir o que é verdadeiro e o que é falso, né? Em 1 João 4, versículo 1, ele nos traz: Amados, não creiais a todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Porque isso não é de agora, isso vem desde o princípio, né? Quantas vezes os profetas do Velho Testamento puderam apresentar, né, situações em que falsos profetas se pronunciaram, né? Quantas vezes, e ainda hoje, a gente ouve falar de pessoas que se apresentam como o Cristo, mas a conduta dessas pessoas é o que nos faz parar e perceber: opa, tem alguma coisa aí que não tá bacana. No livro dos médiuns, Kardec nos traz, no capítulo 24, item 268, questões sobre a natureza e a identidade dos espíritos. Primeira questão: por que sinais se pode reconhecer a superioridade ou inferioridade dos espíritos? E a resposta é: pela linguagem. Como distingues um doidivanas de um homem sensato? Já dissemos que os espíritos superiores não se contradizem nunca e só dizem coisas aproveitáveis, só querem o bem, que lhes constitui a única preocupação. E é isso mesmo. Enquanto que esses falsos profetas deixam a vaidade falar mais alto, têm um ego enorme, né? Para se ter ideia, dificilmente se apresentam como qualquer pessoa. Eles querem os renomados, né? Eles querem aqueles que têm, de alguma forma, a superioridade nessa gana espiritual, né? E essa facilidade que eles têm de persuadir acaba nos conduzindo, né? Nos levando a atitudes impensadas, insensatas, às vezes até sem fundamento. Mas o bacana é que a gente chega num ponto como esse, com todas essas instruções, e já dá aquele clique. Opa, eu já sei como eu começo a distinguir o bom do mal. E aí é um momento que a gente percebe que aquela fruta que a gente vinha comendo de maneira tão feroz e achando que aquilo estava maravilhoso, ela começa a apresentar um sabor diferente. E ela já não é tão boa. Por quê? Porque aquela árvore está se mostrando como ela realmente é. É uma árvore má. Então ela dá maus frutos. Não é isso? E depois de desenrolar desse estudo, falando tanto dos falsos profetas, adentramos nos verdadeiros profetas, verdadeiro Cristo, e fica muito mais fácil desenrolar em cima disso, né? A gente volta lá no bom modelo, no exemplo, né? O modelo de boa conduta, o exemplo de boas intenções, as ações moralmente boas, tudo isso fala por si só. Isso é ser verdadeiro, né? Isso é viver na verdade. E falando disso num contexto geral, quero dizer, falando sobre a humanidade, eu penso que nós ainda estamos um pouco distante do objetivo, mas o importante é que estamos caminhando, não pode parar.
né? Lento, às vezes correndo, o importante é seguir. E sim, chegará o tempo em que falaremos todos a mesma língua. Falaremos todos somente sobre o amor. Paulo traz em 1 Coríntios 13:13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. E esses três, mas o maior destes é o amor. E para finalizar o nosso estudo de hoje, Kardec, nesse capítulo 21, no item 9, falando sobre os caracteres do verdadeiro profeta, num parágrafo ele nos diz: uma outra consideração é que a maioria dos verdadeiros missionários de Deus se ignoram a si mesmos. Eles cumprem aquilo para o que foram chamados pela força do seu gênio, secundados pela força oculta que os inspira e os dirige com o seu desconhecimento, mas sem propósito premeditado. Numa palavra, os verdadeiros profetas se revelam por seus atos, são adivinhados. Enquanto que os falsos profetas se colocam, eles mesmos, como os enviados de Deus. O primeiro é humilde e modesto. O segundo é orgulhoso e cheio de si mesmo. Fala alto e como todos os mentirosos, parece sempre temer não ser acreditado. E aí, dentro desse parágrafo, nos cabe aí Filipenses 2, de 5 a 8, onde a gente lê: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. E assim nós encerramos o estudo do capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo. Haverá falsos cristos e falsos profetas, com um sentimento de gratidão. Espero que tenha sido proveitoso para vocês, tanto quanto foi para mim. E mais uma vez, grata por essa oportunidade. Sejam todos sempre bem-vindos. Salve! E se você chegou até aqui, acredito que seja um sinal de que o teu coração te conduziu. Então deixa aquele joinha. Se ainda não está inscrito, se inscreve no nosso canal. Ativa o sininho para receber todas as nossas novidades. Com relação ao estudo de hoje, alguns dos capítulos citados já têm vídeos disponíveis aqui no canal. Os links serão deixados na descrição. Gratidão por esse reencontro. Salve!